Eu não tenho muita experiência, sou formada só há 35 anos. Tá? Eu sou ginecologista, eu trabalho nessa área de reposição hormonal há mais de 30 anos e com suplementação apenas 5 anos. Tá? E aí comecei a trabalhar com longevidade feminina, tá? A convite de uma querida colega, que é a doutora Joelle. A doutora Joelle já tem um impacto maior assim, na rede social. Tá? Ela até viria hoje, certo? Ela pediu que eu viesse, apesar da minha timidez instagramável. Tá? Mas a gente vai apresentar um caso clínico que, graças a Deus, é um caso de sucesso, tá? Onde atuamos conjuntamente a terapia de reposição hormonal e a suplementação. Bom, então, tá ali a suplementação para melhora de resistência à insulina e é uma dislipidemia. Tá? Acho que escreveram errado. Aqui. É o grande? Ah, não, tá certo. Volta. Não, agora sim. Não estou entendendo. O som talvez não. Esse daí. Isso. Pode passar esse aqui. É esse. É o meu dedo. Aí. É. Então, a paciente que eu vou apresentar hoje, a paciente lá da clínica, tá? De 53 anos de idade, profissional liberal, uma dentista, casada, que veio nos procurar em função de sintomas e preocupações com o histórico familiar. Então, essa paciente tinha a mãe e o avô com história de diabetes tipo 2 e o pai que infartou e faleceu aos 58 anos de idade, o que tornava uma preocupação também a questão do risco cardiovascular. Essa paciente consultou em novembro de 23. Sempre foi uma pessoa com um estilo de vida saudável, praticante de atividade física, sempre. Porém, ela tinha queixas que ela relatou na primeira consulta, com ciclos irregulares. Então, uma mulher de 53, ainda menstruando de forma irregular e pequena quantidade de menstruação, oligomenorreia e cansaço físico e mental. Profissional liberal, trabalhando bastante, aquela questão que a doutora Mariana conversou antes, né, desse nosso estilo de vida de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Também tinha uma perda urinária, insônia de manutenção, né? Então, ela ia deitar às 10 horas da noite, porém, acordava entre 3 e 4 horas da manhã, do nada, com muita dificuldade para voltar a dormir. Consequentemente, acordava cansada. E, associado a isso, não está aqui, uma certa diminuição do cognitivo, com perda de memória e aqueles lapsos, né? aquela palavra que foge na hora de você explicar alguma coisa para alguém. Dentista fala pouco, né? Não tem dentista aqui também? Dentista é ótimo, né? Eu acho maravilhoso, porque tu fica ali. E o dentista falando, e aí, tudo bem? Tudo bem. Uhum, né? Maravilhoso. Admiro demais a profissão. E essa paciente, como eu falei, estilo de vida maravilhoso, ganhou 3 quilos no último ano, uma gordura mais centralizada, né? O que leva a gente a um diagnóstico de falta de força no dedo. É comigo o negócio. Tem que ser mais delicado. Tá bom. Então,
Passou um, passou dois, né? Ah, tá. Então, ali, bons hábitos alimentares, com maior vontade de doce e farináceo. Né? Não ingeria nada de bebida alcoólica, tá? Mas nem sempre tomava os 2 litros de água, assim, que a princípio se preconiza, né? 35 a 40 ml de água por quilo de peso, mas ela não conseguia atingir isso. Ah, peguei a mãe agora. Eu coloquei a dieta dela aqui, porque eu achei interessante, porque é um caso clínico, tá? E aí a gente vai ver todo dia isso no consultório, certo? Aí você começa a conversar com o profissional de nutrição, com o nutrólogo, você começa a estudar a respeito de que tipo de dieta seria mais adequada, e aí os colegas podem aí começar a apontar. Ela começava a ter razoavelmente bem o dia dela, né? Com um pré-treino, assim, né? Café com leite, leite de castanha, ela não usava lactose, né? Comia no pós-treino panqueca feita de ovo, banana e aveia, mais esse whey protein, do qual ela se relacionava uma sensação de estufamento. Tá? Claro, se ela já tomava o leite de castanha, porque tinha identificado, né, uma certa intolerância à lactose, o whey com certeza causava esse estufamento. À tarde, no almoço, ela comia arroz, a carne, a proteína dela ali. Eu não calculei aqui no dia a dieta, tá? Mas na hora a gente vai pegando assim que começa a ver que tem um pouquinho a menos de proteína do que ela deveria. Tá? O lanche, tá? Um iogurte com frutas às 4 horas da tarde. Ela jantava às 19 horas, igual o almoço, e comia uma frutinha antes de dormir. Nós, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós somos muito criados assim. Fruta é saudável. Né? Fruta pode, não tem problema. E aí o pessoal comeu uma manga antes de dormir. Certo? Bom, tudo bem, se você tem 20 anos de idade. Ok, perfeito. Mas depois dos 40, aquela insulina que você está produzindo, né, aquele pico que deu antes de você dormir, vai ter uma resposta em algum momento. Então, uma história de diabetes familiar, e agora vocês vão ver os exames dela depois, em seguida, tá? E é uma pessoa que treina com musculação 4 vezes por semana, 1 hora, com personal. E tinha ganho 3 quilos no último ano. Tá? O que, para a conformidade corporal dela, depois vocês vão ver o peso e a altura, foi significativo. E a gente tem que dar atenção para a queixa da paciente. Né? Certo? Eu posso estar um pouco acima de peso, posso não estar incomodada, mas tem outras pessoas que podem se incomodar com isso. Além da questão metabólica, certo? Então, como eu falei antes, né, ela tinha uma boa higiene do sono, certo? Deitava às 10 horas e acordava às 4 horas da manhã, não conseguia dormir mais. Na época, ela já usava uma suplementação. Tá? Ela usava um ômega 3, coenzima Q10, ela usava o DEA, né? Ela usava o DEA mesmo, aquele DEA lá comprado nos Estados Unidos. Não era a prasterona manipulada. E ela usava um polivitamínico genérico com minerais. Tomava melissa antes de dormir, ela não usava remédio para dormir, não cedeu à pressão do clínico que prescreve. Está com problema para dormir? Ok, toma aí um Frontal,
com Stilnox, porque ela também tinha a questão de pensar no cognitivo. Tá? E vitamina D, usava uma dose de 50 mil por semana. Então, agora eu vou passar aqui para a gente ver os exames. No exame físico, ela tem uma altura de 1,66 m para um peso corporal de 61 quilos. Exame físico normal, realizados exames de imagem, tudo dentro do normal. O que nós temos, então, nesses exames laboratoriais da primeira consulta, que salta aos olhos assim? Para o ginecologista, esse FSH de 40, que já demonstra, né, um certo aumento, né, e um estradiol de 15, associado àqueles sintomas de ciclos irregulares e oligomenorreia, está fechando ali para, provavelmente, climatério, pré-menopausa. Tireoide dela estava ok. O jejum, 90. E tem gente que para só aí, né? Fez uma glicemia de jejum, o geral parou ali. A glicada e a insulina ficaram, né? Então, com uma hemoglobina glicada de 5,8 e diagnosticada até pela referência do laboratório como apenas um pré-diabetes, para ela foi suficiente, porque ela estava sabendo que tinha um histórico. Se com 53 ela estava pré-diabética, sem ter sobrepeso e engordando, aí ela se conscientizou, né? Fez a consulta e chegamos à conclusão de que realmente ela tinha uma condição de um início, né, de uma resistência à insulina inicial. Ela também tinha o colesterol de 230, no total, ou aquele HDL de 51, assim, que ainda não estava num nível bom, né, para tirar o risco cardiovascular dela, e um LDL de 111. E essa B12, né, de 276, que a conclusão é que estava com uma deficiência ali. Ela também tinha uma queixa de uma irregularidade no funcionamento intestinal, tá? Que foi uma das razões pela qual vocês vão ver na prescrição depois, a gente teve que mexer nisso também. Tá? E ela também, a outra questão que tinha, ela tinha um anti-TPO, apesar de ter função ali, né, TSH e T4 normais, ela tinha um anti-TPO de 32, que já era um pouquinho acima do limite, e que a gente estava imaginando que poderia acontecer ali uma doença autoimune. Então, o diagnóstico, né, é um climatério, pré-menopausa, uma dislipidemia leve, com essa resistência insulínica inicial. Tá? Como objetivo, ela tinha perder a gordura, aumentar a massa muscular e fazer esse ajuste, né, da dislipidemia e o controle dos sintomas, né, e a resistência insulínica. Na parte de terapia de reposição hormonal, o que foi proposto foi o início de terapia transdérmica com estradiol, a forma que a gente usou foi o gel, tá? 2 pumps ao dia. E o Ultrogestan, que é a progesterona micronizada, 200 miligramas apenas na segunda fase do ciclo. Normalmente, eu uso de 12 a 14 dias. Tá? Então, foi proposto 14 dias de uso, até para manejar, pelo menos nesses 14 dias, com a questão do sono. Tá? A progesterona tem um efeito de relaxamento, e normalmente a gente consegue
bons resultados, né, no uso de progesterona. Então, usa progesterona e dali a 20, 30 minutos tem um relaxamento muito bom associado à higiene do sono e aos hábitos que ela já tinha. Conseguimos uma melhora do sono, pelo menos nesses dias que a gente creditou a progesterona. Nesse momento, o profissional de nutrição tem um papel fundamental. Essa paciente não teria os resultados que teve sem o auxílio do profissional de nutrição e sem a suplementação, tá? Então, foi feito em conjunto. Ela iniciou com a terapia de reposição hormonal, foi por uma dieta low carb, hiperproteica, que foi indicado e foi calculado para ela 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, toda a dieta dela que ela já vinha fazendo antes, ela adaptou para cumprir a meta de proteína e manteve mais ou menos os mesmos horários que ela já cumpria e fez o reloginho aquele de bater a meta da água também. Aqui a gente tem uma primeira avaliação que a nutricionista me passou, certo? Então, vocês podem ver assim, até que a paciente não tinha assim, um aumento de peso, nada assim, muito, mas eram metas que ela tinha para cumprir. Então, assim, para justificar, né, o aumento da proteína, uma proteína tem um poder sacietógeno maior, ela conseguiu lidar melhor com aquela compulsão, né, por doces, certo? E aí também a gente começa a fazer um método de prevenção da instalação tanto da sarcopenia quanto da osteopenia, que normalmente começa a se instalar a partir dos 40 anos de idade. A doutora... agora não me lembro, viu a memória. Isso, a doutora Mari, ele falou, foi a doutora Mari que falou sobre a instalação de sarcopenia a partir dos 30 anos de idade, num ritmo de perda de massa muscular de 3 a 8%. Né? Assim, a gente lê, a gente estuda, a gente vai para a clínica. E quando a gente verifica na paciente que, eventualmente, a gente está acompanhando há 20 anos, que era o acompanhamento que eu tinha com essa paciente. Então, ela teve bebê comigo. E aí ela chegar com esse tipo de queixa não é uma coisa assim, tudo bem, as pacientes envelhecem, né, com o ginecologista, geralmente, os pacientes envelhecem com o ginecologista. E aí enxergar assim, puxa vida, será que eu não fiz o suficiente por esta mulher? Agora que eu estudo mais sobre longevidade, está muito melhor meu atendimento para as jovens de 20 anos de idade. Porque agora eu tenho mais capacidade de dizer, olha, você tem que fazer exercício, e não é para ficar gostosa no biquíni no verão, é para que você seja uma velha independente. Claro, quando vem consultar, já no climatério, óbvio que a gente tem várias ferramentas, mas o papel atual é pensar assim, o que eu vou fazer com qualquer mulher e com qualquer público no sentido de ter essa prevenção. Tá? Então, aqui a gente teve todo esse trabalho para aumentar a massa muscular, porque aumentando a massa muscular nós teríamos uma melhora na questão da resistência à insulina, certo? E fica mais fácil dela perder a gordura que ela tinha adquirido e fazer prevenção da osteopenia também. Tá? Porque tem aquele tipo de mulher que perde mais osso que a outra,
E essa pessoa assim, era muito mais fácil de perder músculo. Lá na clínica, a gente sempre trabalha com o auxílio de outros profissionais. Tá? Então, eu sempre investigo dieta, mas eu não prescrevo dieta. Eu acho que isso é uma coisa que quem tem a habilidade tem que ter a formação. Então, precisamos do profissional de nutrição. Junto com essa avaliação da nutricionista, nós, além da terapia de reposição hormonal, tá, ali em cima, eu prefiro usar a vitamina D, sempre associada com a K2, tá? E sempre eu tenho a experiência clínica de ver melhores resultados com o uso diário da vitamina D. Então, a vitamina D da Central ficou bem legal, uma fórmula bacana mesmo. Tá? E daí já tem a A e a E junto, aí ficou o Restaure, o ômega 3 também, para a gente dar uma melhorada naquele perfil lipídico. A BioB12, né, foi associada também para melhorar aquela B12 dela, que estava 276. O Sleep Z, esse realmente é muito legal. Esse dá bastante resultado. Eu acho que antes dele, ele é um produto que a gente está usando, acho que há 6 meses. 6 meses, um pouquinho mais. Essa paciente ela passou por uso de magnésio inositol. Não tinha Sleep C lá em novembro de 23. Tá? Então, depois a gente trocou para o Sleep Z. E o magnésio inositol, antes eu manipulei, e depois ela passou a usar esse da Central também. Lá, naquele pré-treino dela, tá? A gente colocou a creatina junto com o amino. Exato. Tá? Não, o amino era no pós-treino. Tá? Para a gente ver e para melhorar. O Guardian também, para melhorar aquele intestino, que não era assim tão bom, até porque ela tomava pouca água. E também para aquele efeito, né, da beta-glucana estimulando o PPY e para melhorar aquela vontade de doce que atormentava. Assim, a pessoa pequenininha, mas com uma vontade de comer doce assim, impressionante. Por isso, aquela glicada de 5,8. Né? E essa querida veio em abril desse ano. Ela manteve a prescrição, fez as revisões, assim, tudo normalmente. E aí a gente veio numa consulta de acompanhamento agora, tá? Com esses resultados aqui, que eu fiquei extremamente satisfeita. Tá? A B12 dela está ficando entre 740, ela já teve em 800. Tá? B9 de 14, tá? Vitamina D estava 46, foi para 61, e essa grande vitória de uma glicada de 5,2. Tá? Então, o manejo da resistência à insulina aqui foi forte. Até o anti-TPO diminuiu. E a insulina veio para um número assim, ela realmente se puxou. Tá? Porque daquela insulina de 7,5 para uma insulina de 2,4, ela se puxou. Então, a gente, né, na ginecologia, fazendo reposição hormonal, suplementação, tem um grande papel, assim, uma grande ajuda para essa mulher. Mas o trabalho todo ali é realmente assim, de convencimento que a paciente pode. Né? A gente fica, muitas vezes, arraigado em crenças assim, não, porque se eu estou com mais de 50, eu posso ficar barrigudinha, sentada no sofá, vendo TV, fazendo crochê. É que agora essa cinquentona está ficando meio fora de moda, né? A gente está muito mais ativo que isso. Eu não sei porque eu
quase não tenho 50 anos mais. Vou fazer 60 ano que vem, então já não sou mais cinquentona. Aqui está a... Eu podia ter posto os dois para comparar, né? Mas a gente teve bastante efeito na massa muscular dela. Ela ganhou 2% de massa magra. 2% de massa magra para depois dos 50, assim, é fantástico. Ela teve melhora do sono. Eu nem precisava falar mais nada, porque sono é fundamental. Melhorou o sono, claro que melhora o resto. Ficou menos irritada, diminuiu a vontade de comer doce, tá? E ela voltar menos cansada. E aí, associado aos resultados da reposição hormonal, tá? Ela está no envelhecimento saudável, uma mulher que provavelmente vai manter sob controle essa resistência à insulina. Tá? E a gente tem a nossa parte, como profissional de saúde, mas a gente tem que fazer quem está sendo atendido por nós também cumprir a parte dele. Ou, pelo menos, deixar bem claro. Assim. Não gosto de dourar a pílula para ninguém, assim, sabe? Falo no meu consultório, assim, a gente tem altos e baixos, mas, assim, se fizer direitinho, dá certo. E a suplementação ajuda muito, muito mesmo. Assim. Se a gente quiser fazer suplementação, eu vou falar da minha parte, eu faço longevidade feminina, eu faço terapia de reposição hormonal. Não consigo mais pensar em prescrever uma terapia de reposição hormonal sem ter aquele kit básico. Né? O kit básico é ômega, vitamina D com vitamina K, ter um bom magnésio. Para melhorar o sono, então, impressionante o Sleep Z. Tá? E eu sou fã da creatina também, a co-creatina, aquela ali. É isso, gente. Muito obrigada.